Onde você estava com 12 anos? Pedro, onde você estava Assistindo com 12 anos de idade? Chiquititas. Eu acho que eu tava assistindo Rebelde. Rebelde, né? Eu era do Rebelde, tipo assim, muito louco no Rebelde. Tanto que quando eles vieram agora no Brasil, eu fui em todos os shows possíveis. Eu amava muito o Rebelde. Massa. E você, Foi febre Paloma? também, Rebelde. Com 12 anos eu tava, no caso, no Rebelde Brasil, né? No meu caso era... Ah, você tem quantos sou um anos? pouco- Eu tenho 26. 26. Ah, eu também. Ah. E você, Johnny? Eu tenho quase. Eu acredito que tava assistindo Chiquititas, a primeira versão. primeira versão, com toda certeza. Eu era fã de carteirinha do Chiquititas, foi o que... Eu falo muito que Chiquititas foi o que me trouxe pra esse mundo, sabe? De gostar tanto de televisão, de gostar tanto da arte. E eu me imaginava naquele lugar, eu me imaginava no lugar daqueles personagens. E assim, foi assim, uma época sensacional na minha vida. E eu acho que foi o que determinou o que eu quero realmente pra minha vida, o que eu sempre quis buscar e tudo mais. Chiquititas foi o ponto ali de partida. A gente ouve bastante sobre isso, e é nessa temperatura sempre, porque mexe num lugarzinho muito peculiar assim de cada um. Eu acho que muito por conta do roteiro mesmo, por conta da história, né, de serem órfãos e de só falarem sobre amor, sobre superação e sobre sonhos. Né? Toda criança tem o quê? Sonhos. Então a gente está vendo outras crianças ali que também estão nos incentivando a vencer as nossas adversidades, as nossas dificuldades e realizar os nossos sonhos. Eu acho que é por isso que tem esse carinho quando as pessoas falam sobre os Chiquititas, dessa versão. O remake, eu acho que ele veio como um remake, mas na realidade eu não consegui encarar como um remake. Você assistiu? Para mim foi uma adaptação. Eu assisti algumas coisas, vi ali o início, tive contato com todo mundo, com o Gabriel, né, tipo, de conhecer o novo Mosca e tal, de conhecer o novo elenco, de conhecer o novo cenário, o novo figurino, os novos personagens, personagens que existiam não existem mais. Então, na minha visão, não foi tão fiel ao que foi lá em 1997. E ok, deu tudo certo, chegaram onde queriam chegar, fez o sucesso que queriam que fizesse, atingiu o número que queriam e tá tudo certo, mas perto da nossa, putz, é difícil a gente comparar, porque a gente está falando... Que é outra época A também. gente está falando de uma geração, da última geração antes da internet, Sim. cara. Era outra briga. E até né, nessa mesma pergunta, mas assim, vocês estavam no ambiente já que era de escola, que assim, não era tão distante da realidade ali como, né, de vocês ali como orfanato, e um começo de internet, não sei até o quanto isso chegava a vocês, mas uma coisa que eu lembro muito, quando eu estava entrando no Pânico como estagiário, eu lembro que o Pânico fazia uma imitação da Maísa. E aí chegou a dar um problema, porque, tipo, na escola e tudo mais, e aí eu lembro que a gente fez uma porta de festa do Carrossel. Vocês faziam, o Pânico fazia tudo. E aí era um terror, porque aí os pais ficavam putos, aí tinha pai, não, grava com meu filho, não, SBT não pode. Cara, aí a gente esconde a chegava Maísa. nos aniversários, cara, o Pânico tava todo mundo... A gente tinha Deus, meu a pai gente, amado, o Jesus. Pânico tá aqui. Aí trava bola de Jaime. Sem limite nenhum. A aí gente saiu criança, correndo, vai. porque na nossa cabeça... E pensa, pra gente, criança, a gente não tinha aquele exatamente, todo aquele jogo de cintura Sim. pra sair de algumas situações como a gente tem hoje. E ali, cara, a gente sabia, a gente tinha uma única regra, que era o quê? Cara, se não é o SBT, Não fala. não faça, não pode. Até porque na época era mais rígido ainda, né? Exato, Você não podia era muito ter mais contato difícil. com qualquer outra emissora sem ser o SBT, né? Exatamente, o Carrossel estourou muito na época também, então assim, o SBT meio que tratava a gente assim, tipo, somos os filhos do SBT Sim. aqui e era muito protegido, então ficava uma situação meio complicada, mas, cara, a gente tinha que sair ali naquele jogo de cintura, Ele fazia umas perguntas também muito capciosas ali, né? Pra umas crianças de 12 anos, ele soltava umas bombinhas ali na nossa mão que a gente tava tipo... Nem entendia. Mas Sorria sobre- a cena, não entendi. Que é Mas isso? sobre a internet que você falou, eu lembro que assim, nós fomos literalmente a primeira geração, tipo, a crescer com o Instagram. Aham. Eu lembro que, pô, o É que tava bem Instagram no boom, né, o Insta. lançou e começou a ser, tipo, pô, o Instagram quando a gente tava terminando o Carrossel. Então eu lembro que, pô, nós fomos ali provavelmente os primeiros, junto com a galera dos Primeiros youtubers, famosinhos ali, os né? primeiros a pegar, tipo, legal. 100 mil seguidores no Instagram, sabe? Igual junto com os youtubers da época. Nas que era... comunidades ainda que tinha lá na época. Que né? massa. Não era Exatamente. só- tinha umas paradas diferentes. Né? Exatamente. Mas, Então, e- acho que foi nesse momento ali, E né? a gente vê a diferença de uma geração para outra, né? Porque enquanto isso, as meninas em Chiquititas da nossa geração estavam dançando El Chan
eu tava cantando Cachimbo da Paz no Sem Domingo saber o que Legal, ao significava. vivo, meio-dia, 2h da tarde, eu lá mandando um Cachimbo da Paz, o Google, canta uma música aí, vamos lá, que música? E vem um Cachimbo da Paz, porque eu gostava do Gabriel, já tinha feito um clipe dele, que foi o Estudo Errado, antes de Chiquititos, quando eu tinha uns 10 anos. Tempos bons, né? Tempos bons, mas É. isso tá falando de 30 anos atrás, meu velho. Como era conviver com aquela galera toda, assim, naquele ambiente de escola que, assim, devia ser um terror gravar, porque Ah, muita com criança certeza. junta. É. Mas eu acho que ali, com esse começo da internet também, tinha um pouco já do lance do ego, de assim, vocês não tinham ainda noção do que era novela, até porque vocês gravaram fora daqui. Mas vocês já tinham uma noção do que era o carrossel, do sucesso, de quem era amado, quem tava em destaque, aí vai pro programa do Silvio Santos, vai pro programa de tal. Acho que o maior desafio, acho que junto com a outra pergunta também, né, foi a questão da maturidade, que a gente teve que amadurecer muito rápido na nossa vida, e aí vem a relação de nós com galera do meio e galera fora também, né, os amigos da escola, que não entendiam às vezes na rotina, a vida, e que é uma outra vida fora do normal, assim, né, que não é uma criança que vai, estuda, faz lição de casa, dorme, come, e o dia é isso. Então, acho que veio junto com isso a questão de saber conciliar tudo ali, né? E de... Claro que envolve ego de todo mundo. Tipo, tá, é uma brincadeira com o ego, né? Todo mundo tá aparecendo na TV, todo mundo tem fama, todo mundo chega na casa das pessoas, do público. Acho que vai mais de cada personalidade saber conciliar. Eu considero que eu tive uma cabeça bem boa, assim, que minha base foi muito bacana também, familiar. Meus pais são músicos também. Então, eu de casa eu comecei, como o Pierre falou, eu comecei na música, eu comecei com 8 anos a dublar, fui pra musical, antes da novela. Então, já vinha com uma bagagenzinha que eu já entendia mais ou menos ali a cabeça, e meus pais sempre ficaram com a rédea nas mãos. Fica mais fácil de lidar com o sucesso depois. Porque, cara, é trabalho, ok, mas isso não te difere de ninguém, você não é melhor do que ninguém, é teu trabalho, você tem ali o seu momento ali de fama, de exposição, mas isso não é o teu trabalho. A criança que começa a fazer isso depois de uma certa idade, tipo, sei lá, dos seus 8, 10 anos, e, tipo, não fez nada antes e de repente ela estoura, talvez seja mais difícil para essa criança lidar do que para a criança que já trabalha antes com publicidade. É o que acontece, acho que hoje em dia, com muita gente que estoura do nada no TikTok, na internet, tipo, uma galera perde a cabeça. Eu acho que, tipo, a gente ainda teve uma coisa boa do negócio. Você perguntou assim, tinha briga por ego, não sei o que lá. Eu acho que o Carrossel, em específico, teve uma coisa muito boa, que foi uma vantagem. A gente entrou sem saber no que ia dar. Porque foi a primeira novela infantil do SBT. Era uma grande dúvida pra todo mundo ali. Era uma grande dúvida. Então, tipo, beleza. Da nova leva, exatamente. Tipo, a última tinha sido há muito tempo atrás, nenhum de nós era nascido e tal. Então, assim... Jogou na cara. Joguei na... Peço perdão. Desculpa aí. Foco nos meus cabelos brancos. Foco nos meus cabelos brancos agora. Eu processava. Mas a gente, tipo, literalmente não tinha noção aonde que ia dar. Nem os pais tinham. Então... meio que começou com todo mundo jogando no mesmo barco. O que foi muito bom. E eu acho que Carrossel, diferente do que veio pra frente, provavelmente, eu não tava inserido exatamente dentro, mas tava ali próximo. A gente sempre conheceu a galera dos elencos seguintes, das novelas seguintes. Pelo que a gente via, pelo menos eu tenho essa visão, não sei se o Nicolas também, de que, cara, como o Carrossel foi a primeira, a gente era todo mundo muito mais unido, muito mais junto, porque a gente tava meio que assim, cara, estamos todo mundo no mesmo barco. E não teve aquela guerra de ego, nem nada, porque foi muito mais assim, cara, vamos dar as mãos e vamos junto pra ver onde vai dar. E eu acho que foi um dos grandes motivos de Carrossel ter tido tanto sucesso, ter ido tão pra frente, de ter conseguido, trabalhar tanto com a novela no geral. Assim. A gente formou literalmente uma grande família ali, né? Com altos e baixos, com briguinha besta, e depois dava a mão e saía todo mundo zoando junto. Até porque a gente convia, de segunda a sábado gravava, né? Das 2 às 8 no SBT, e de fim de semana a gente viajava em turnê, né? Tipo, fazer show. Exatamente. Então era literalmente todo dia, por um ano e meio, 1 ano e 7, todo mundo junto, unido, grudado, e viagem em hotel. E aí causa, aí quase vai expulso de hotel, que faz guerra de travesseiro nos corredores. E aí, cliente lá, os outros hóspedes ligando desesperado, manda essa criançada dormir! Então a gente causou bem, assim. Então formou uma grande família em todos os sentidos. né, assim. Tá vendo? Na minha geração foi um pouquinho diferente, assim. não em relação ao ego, acho que mais em relação a essa história da disciplina, das viagens e tal. Era tudo muito mais... era mais fechado mesmo. A gente não tinha tanto espaço para ser criança, saca? E quanto ao ego, eu também vou um pouco para essa linha de que a gente muito menos, né? A gente não sabia o que ia dar. A gente foi para outro país, a gente não tinha nem visto a novela, a gente não sabia. A gente sabia que a novela era um sucesso lá, mas não sabia que, tipo, era um baita de um sucesso lá.
e não sabia que ia ser um baita do sucesso aqui. Qual foi o E então intervalo? a gente entrou mais nessa onda de tipo, cara, somos todos atores mirins e vamos fazer um trampo da hora aqui. Beleza? Tipo, não tinha muito essa. No máximo, assim, tinha quem já trabalhava há mais tempo. Fernandinha Souza, eu, a Areta, a Gi, eu acho que tinha uma galerinha que já fazia outras coisas antes. Então a gente meio que já tava meio que na cabeça do rolê ali, falando, não, o negócio é fazer um bom trabalho, então vamos trabalhar. E não tinha tanta... No começo não tinha, era das 13 às 22 pra gente. A gente estudava das 8 ao meio-dia e das 13 às 22. Era um mini adulto E real. em 97, todos os 98 também fizemos as tours, viajando, fazendo Rio-São Paulo, Metropolitan aqui, via Funchal, e a gente tinha eu pelo menos tentava fazer com que a coisa fosse muito mais profissional do que ser mais a diversão. A gente precisa se divertir, mas a gente também precisa ter o nosso momento. Então, assim, mano, não, sem treta, sem briga, sem discussão, sem tanta bagunça, vamos recolher, porque amanhã a gente tem que levantar cedo, que é 3 horas da manhã, que a gente tem que pegar o avião às 5 para chegar na Argentina às 7h30, entrar no estúdio às 10, porque nesse dia vocês não vão para a escola, vocês já começam a gravar das 10 da manhã em diante. Entendeu? De domingo para segunda, por exemplo, depois de um domingo legal ao vivo. Eu acho que isso é muito coisa também. A Tava vantagem, levinho, né? Tranquilo. foi a vantagem da nossa geração aí, eu acho. Porque aí o SBT veio muito mais preparado pra, tipo, entender, cara, a gente tá lidando com 16 crianças. Então, Sim, a gente tem que estar muito mais pronto pra entender que são crianças, porque entendeu? Isso é o mistério do trabalho. Porque tinha uma diferença, né? Juizado. Juizado de A menor. diferença que ele falou foi a primeira novela feita nos estúdios do SBT, com crianças ali, e já tinham a experiência com essas outras, com essa outra oportunidade que tinha sido Chiquititas, onde a nossa jornada teve que ser reduzida, não podia ser mais das 13 às 22, chegou um determinado momento que a gente só podia trabalhar 6 horas por dia, que aí já tinha o pessoal do juizado um pouco mais em cima, aí a coisa foi tomando uma outra forma para chegar nesse resultado que eles tiveram um pouco mais à frente, de ter um momento que eles são mais crianças, que eles têm que brincar, têm que se divertir e tudo mais. Eu acho que tem uma diferença boa aí.